A origem do caos. O nascimento dos primeiros deuses. No início, não existia nada além das águas primordiais do caos. Nenhum céu, nenhuma terra, nenhuma luz. Apenas escuridão sem limites e água informe. E, no entanto, desse vazio surgiu um ser por sua própria força, Atum. De si mesmo, ele criou os primeiros deuses e lançou as bases para uma das mitologias mais fascinantes da história da humanidade. Como pôde uma ordem divina surgir do caos? E por que os antigos egípcios acreditavam que toda a sua realeza descendia diretamente desses primeiros deuses? Esta história não começa com seres humanos. Ela começa com deuses, com traição, com morte e com a esperança de imortalidade. Parte 1. A Enéade e a primeira traição divina. Quando Atum emergiu das águas primordiais, a criação começou a seguir seu curso. Por força própria, ele gerou 2 filhos, Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Esse primeiro casal divino, por sua vez, gerou outros 2 poderes, Geb, a terra, e Nut, o céu. De sua união surgiram finalmente 4 filhos, Osíris, Ísis, Set e Neftis. Juntos, eles formaram os 9 deuses primordiais, que ficaram conhecidos como a Enéade, e representavam o alicerce do mundo dos deuses egípcios. Osíris casou-se com sua irmã Ísis, e juntos governaram o Egito em um tempo de paz e prosperidade sem precedentes. Mas a harmonia desperta a inveja. Seu irmão Set cobiçava o trono para si. Movido pelo ciúme, ele assassinou Osíris, esquartejou seu corpo e espalhou as partes por todo o país. Ísis, porém, não desistiu. Incansavelmente, ela procurou pelos restos mortais de seu esposo. Com a ajuda de sua irmã Neftis, ela finalmente conseguiu encontrar as partes. Tot, o deus da sabedoria, e Anubis, o deus do embalsamamento, ajudaram-na a recompor Osíris. Assim surgiu a primeira múmia. Através dessa restauração, Osíris foi trazido à vida mais uma vez e gerou um filho com Ísis. No entanto, sua força não foi suficiente para permanecer no mundo dos vivos. Ele retirou-se para o reino dos mortos, o Duat, e tornou-se lá o governante do além. Seth, contudo, assumiu então o trono do Egito. Parte 2. A luta pelo trono. Horus contra Seth. Ameaçada por Seth, Ísis teve que fugir. Em segredo, ela deu à luz seu filho Horus e o criou longe dos perigos. Ela esperou pacientemente até que Horus fosse forte o suficiente para enfrentar seu tio. Quando ele se tornou adulto, desafiou Seth para o combate pelo legítimo trono do Egito. O conflito entre Horus e Seth foi violento e amargo. Não se tratava apenas de poder, mas da restauração da ordem divina. Finalmente, a disputa não foi decidida apenas pela força, mas através de um processo judicial divino. Os deuses se reuniram em um tribunal para determinar quem era o governante de direito. A presidência foi exercida por Geb, o deus da terra. Após a audiência de todos os argumentos, o veredito foi favorável a Horus. Ele foi reconhecido como o legítimo rei do Egito e subiu ao trono que outrora pertencera a seu pai. A partir desse momento, cada faraó passou a ser considerado a personificação de Horus em vida e de Osíris após a morte. Foi a ascendência divina que conferiu aos governantes do Egito o seu direito à coroa. No entanto, enquanto Horus governava na terra, um outro deus começou a ganhar importância em segundo plano. Um deus conhecido como o Oculto. Parte 3. Amon-Ra, o rei oculto dos deuses. Entre as muitas divindades do Egito, Amon ocupava uma posição especial. Ele era chamado de o Oculto e era considerado uma força invisível por trás de tudo o que existia, até mesmo por trás da criação. Diferente de outros deuses, que estavam associados a uma área específica como o céu, a terra ou o sol, Amon tinha uma natureza universal. Seu poder estendia-se por toda a estrutura do cosmos. Ao longo da história egípcia, sua importância cresceu constantemente. Nesse processo, ele assumiu características e funções de outras divindades. A mais importante dessas fusões foi com o deus solar Ra. Dessa união surgiu
Amon-Ra, uma divindade que unia em si tanto a força criadora oculta quanto o poder visível do Sol. Nessa forma, Amon-Ra ascendeu ao posto de Deus Supremo do Egito, o Rei dos Deuses. Sua adoração tornou-se tão abrangente que, por vezes, ele foi visto quase como o único Deus, enquanto outras divindades eram consideradas apenas aspectos de seu imenso poder. Mas enquanto Amon-Ra governava nos céus, Osíris permanecia como uma das divindades mais veneradas no reino dos mortos. Seu destino moldou as esperanças de todos os egípcios por uma vida após a morte. Parte 4. O Tribunal dos Mortos de Osíris. Esperança de imortalidade. Osíris, governante do Duat e juiz dos mortos, era uma das divindades mais veneráveis do Antigo Egito. Sua morte e ressurreição deram aos homens a esperança de alcançar, eles mesmos, a imortalidade. Se até um deus pôde superar a morte, não seria então possível também para o homem? A partir dessa crença, surgiram as elaboradas tumbas e rituais funerários pelos quais o Egito é conhecido até hoje. Acreditava-se que a alma, após a morte, precisava empreender uma jornada perigosa pelo submundo. Faraós e nobres abastados podiam pagar por túmulos ricamente equipados, repletos de amuletos, oferendas e feitiços que deveriam ajudá-los em seu caminho. Mas mesmo um homem comum tinha a possibilidade de alcançar o além, desde que seu coração fosse puro. A alma chegava finalmente à sala de Maat, a deusa da verdade. Lá, ela se apresentava diante de 42 juízes e confessava sua inocência em cada uma das transgressões específicas. Em seguida, o coração do falecido era colocado por Anubis em uma balança. Do outro lado, estava a pena da verdade. Thoth permanecia ao lado e registrava o resultado. Se o coração fosse mais leve ou estivesse em equilíbrio com a pena, a alma podia seguir adiante perante Osíris, que decidia sobre sua entrada no além. Se fosse, porém, mais pesado, surgia o monstro Emmet e devorava o coração. A alma era aniquilada como se nunca tivesse existido. Mas enquanto Osíris julgava os mortos, Ísis continuava a atuar com imenso poder entre os vivos. Parte 5. Ísis, Horus e Sete. Ordem contra Caos. Ísis era a mais importante e talvez a mais amada deusa do Egito. Sua veneração era tão forte que quase eclipsava a de seu esposo Osíris. Como mãe de Horus, o deus da realeza, ela era considerada ao mesmo tempo a mãe de cada faraó. Todo governante estava sob sua proteção, e acreditava-se que seu poder preservava todo o reino. Especialmente sua magia de cura e proteção tornava-a extraordinariamente popular entre o povo. As pessoas recorriam a ela para aliviar doenças e afastar perigos. Suas habilidades mágicas eram tão grandes que ela ousou desafiar até mesmo o poderoso deus solar Ra. Ela criou uma serpente que picou Ra, e só o curou depois que ele lhe revelou seu verdadeiro nome, o que fez seu poder crescer ainda mais. Seu filho Horus ocupava uma posição central no panteão como deus da realeza. Em vida, cada faraó personificava Horus. Após a morte, tornava-se Osíris. Horus era considerado, ao mesmo tempo, o Senhor do Céu. Ele era imaginado como um enorme falcão, cujo olho direito era o Sol e o olho esquerdo era a Lua. Com o bater de suas asas, surgiam os ventos. Set, por outro lado, personificava o caos, a destruição e a revolta. Como deus do deserto, a terra vermelha, ele ameaçava a ordem fértil necessária para a vida. Ele representava a violência, a doença, a guerra civil e as invasões estrangeiras. E, no entanto, seu papel não era exclusivamente negativo. Todas as noites ele acompanhava Ra em sua jornada pelo submundo. Quando a serpente gigante Apep surgia e ameaçava paralisar até mesmo os deuses, era Set quem a repelia com sua lança. Assim, mostrava-se que até mesmo o caos tinha um lugar no equilíbrio divino. Parte 6. Ra e o eterno ciclo solar. Entre todas as divindades, os deuses solares ocupavam uma posição de destaque. No centro estava Ra, cujo próprio corpo era concebido como o Sol.
Acreditava-se que a humanidade havia surgido de suas lágrimas, que caíram sobre a terra. Ra criou a realeza e governou o mundo como o primeiro rei, até tornar-se velho e cansado. Por fim, ele deixou a terra e foi elevado ao céu no dorso da deusa celeste Nut, onde passou a reinar como rei dos deuses. O sol, no entanto, não aparecia em apenas uma única forma. Khepri, o deus escaravelho, personificava o sol da manhã, que ele rolava como uma esfera sobre o horizonte. O próprio Ra representava o sol do meio-dia, que cruzava o céu em sua barca diurna do nascer ao pôr do sol, acompanhado por outras divindades. Atum, finalmente, era considerado o sol da tarde, quando a luz mergulhava no horizonte. Após o pôr do sol, começava a jornada noturna de Ra pelo submundo. Em sua barca noturna, ele enfrentava novamente seu arqui-inimigo, a enorme serpente Apep. Com a ajuda dos deuses que o acompanhavam, Ra era renovado nessa jornada e renascia ao nascer do sol, dia após dia, em um ciclo eterno. Mas não era apenas o próprio Ra que mostrava seu poder em diferentes formas. Diversas deusas eram consideradas seus olhos, personificações de sua força destruidora e protetora. Parte 7. Os olhos de Ra e os guardiões do conhecimento e da morte. Como expressão visível de seu poder, diversas deusas apareciam como os olhos de Ra. Estas divindades estavam entre as mais fortes de todo o panteão e esmagavam os inimigos do deus solar com violência implacável. Por causa de sua natureza selvagem, eram frequentemente representadas como leoas. A mais importante entre elas era Sekhmet, a filha de Ra. Dizia-se que ela cuspia fogo em combate e os ventos quentes do deserto eram considerados seu hálito. Quando Ra, ao final de seu reinado na terra, tornou-se velho e fraco e os homens se rebelaram contra ele, ele enviou Sekhmet para puni-los. Sua fúria era tão imensa que ela quase extinguiu toda a humanidade. Nem todos os olhos de Ra eram, porém, marcados por tal ferocidade. Bastet também começou como uma deusa leoa, mas transformou-se em uma deusa gata a partir do Médio Império, após seus aspectos destruidores terem sido suavizados. No entanto, ela também lutava ao lado de Ra contra Apep e protegia as mulheres durante a gravidez, bem como o próprio faraó. Algumas dessas deusas apareciam na forma de uma vaca, um símbolo de fertilidade e maternidade. Hathor era a deusa das mulheres, da maternidade e da sexualidade feminina. Ela vigiava a concepção e o nascimento e era às vezes representada como mãe ou esposa de Horus. Por isso, o faraó também era chamado de filho de Hathor, enquanto as rainhas eram associadas a ela. Após a morte, muitas mulheres queriam tornar-se uma com Hathor, assim como os homens com Osíris. Também Nith foi representada como uma vaca em algumas tradições. Às vezes, dizia-se até que ela existia antes da própria criação e que teria dado origem tanto a Ra quanto ao seu inimigo Apep, além da humanidade. Como mãe do deus crocodilo Sobek, era considerada a protetora de todos os crocodilos do Egito. Ao mesmo tempo, era uma deusa guerreira e uma arqueira magistral, razão pela qual os gregos a identificavam com sua própria deusa da guerra, Atena. Ao lado dessas poderosas deusas, Ptah também desempenhava um papel central. Como deus protetor dos artesãos e patrono da cidade de Mênfis, a primeira capital do Egito após a unificação por volta de 3000 a.C., ele era lá considerado o verdadeiro criador do mundo. Acreditava-se que ele teria dado origem à criação através do pensamento e da palavra falada, e moldado a terra em sua roda de oleiro. As artes e o artesanato provinham dele, e ele compartilhava essas habilidades com os seres humanos. Anubis, o deus do embalsamamento, vigiava os sepultamentos e assegurava que as almas encontrassem seu caminho para o além. Foi ele quem envolveu o cadáver de Osíris, criando assim a primeira múmia. Os sacerdotes acreditavam estar sob sua proteção quando preparavam os mortos para o funeral. Após pesar o coração do falecido contra a pena da verdade, ele conduzia a alma digna a Osíris para o julgamento final. Thoth, por fim,
era o deus da escrita, do conhecimento e do equilíbrio. Contava-se que ele havia nascido da testa de Seth. Como deus lunar, ele curou o olho ferido de Horus e inventou a arte da escrita. Ele tornou-se o escriba dos deuses, registrando as palavras divinas e documentando o tempo, bem como os anos de reinado dos faraós. Na pesagem da alma, ele ficava ao lado de Anubis e anotava o veredito. Sua esposa Sexat era igualmente uma deusa da escrita e guardiã das bibliotecas. Assim, a rede dos deuses egípcios estendia-se pelo céu, terra e submundo, uma estrutura complexa de ordem e caos, vida e morte, destruição e renascimento.